Olá, pessoal. Vocês já perceberam o tanto que as nuvens se mexem, o tanto que os gases, a atmosfera varia, né? Vocês já perceberam a questão da falta de ar que a gente tem na altitude? Então, essa terceira parte sobre os gases é para falar da teoria cinética molecular. Essa teoria, gente, ela foi desenvolvida para os gases, mas tem diversas aplicações também moleculares, tá? Ela parte das seguintes suposições: os gases consistem em um número grande de moléculas em movimento aleatório e o volume das moléculas individuais é desprezível considerado o volume do recipiente. E as forças intermoleculares, que é o nosso próximo assunto, elas seriam insignificantes. Partindo do ponto que a energia pode ser transferida entre as moléculas, a energia cinética total é constante numa temperatura constante, e a energia cinética média é proporcional à temperatura. A teoria cinética molecular, ela fornece um entendimento sobre a pressão e a temperatura no nível molecular. A pressão, por exemplo, é a colisão das partículas na parede do recipiente. Pense em um pneu, por exemplo. Será qual que é a diferença entre um pneu cheio com ar ou apenas nitrogênio? Depois pense nisso. Essa ordem de grandeza é dada então pela frequência de colisões do gás com a parede do recipiente. E as moléculas do gás têm uma energia cinética média, né? Porque cada molécula tem uma energia diferente que a gente não pode determinar. Então, tem uma propagação de energias dessas moléculas. Então, à medida que a temperatura aumenta, a energia cinética aumenta, né? E você pode ter uma velocidade médica quadrática dada pela expressão m vezes u ao quadrado sobre 2. Essa expressão indica que quanto maior a área debaixo de uma curva, mais você tem moléculas nessa situação. Aqui, por exemplo, a gente está vendo, né, dois casos. Uma fração de moléculas a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius. Você observa que a 100 graus Celsius, a área abaixo da curva, quem sabe integral ajudaria um pouco, né? A integral é a área debaixo da curva. Mesmo sendo essa curva aí a 0 graus mais alta, a área embaixo da curva vermelha é maior, então a gente tem uma velocidade média quadrática, né? U maior. Isso influi na efusão e na difusão molecular. Por exemplo, se a gente tem dois gases numa mesma temperatura, o gás mais leve tem uma velocidade quadrática média maior do que o gás mais pesado, né? Que pode matematicamente ser dado por essa expressão aqui, que depois a gente faz exercícios. Mas veja bem o gráfico. Olha só a diferença de movimento do oxigênio, do nitrogênio em relação ao hidrogênio ou hélio, que é bastante leve. A lei de efusão de Graham é a medida dessa energia cinética média através da efusão de um buraquinho, por exemplo, um balão, né? Um balão vai murchando à medida que a gente compra o balão, né? Por exemplo, balão de gás, ele fica lá no teto, né? Quando ele solta ele em casa, e de repente a gente acorda e ele está no chão. O que será que aconteceu? Na verdade, existem microporos que faz o gás hélio, no caso aí, escapar, porque ele é pequenininho, e aí lá dentro só fica o ar, com oxigênio e nitrogênio, por exemplo. E argônio e outros gases maiores, CO2, tá? Mas eu posso determinar duas massas molares relativas e usar essa expressão para calcular isso. Então é bastante útil. As moléculas escapam dos recipientes apenas quando bate nesses microporos. Então, quanto mais alta for a velocidade quadrática média, maior vai ser a probabilidade de bater no buraco. Então, por isso que o balãozinho, né, que a gente compra no parque de diversões, ele cai no chão depois de um certo tempo. Tá? A difusão de um gás é muito importante também para a gente entender a partir dessa teoria, porque ela é mais rápida, né, a partir dos gases leves, então a difusão é significativamente mais lenta
que é a velocidade quadrática média, né? Pensa bem, se a gente abre um frasco de perfume dentro da sala de aula, se a pessoa abrir o frasco aqui na frente da sala de aula, lá atrás, a pessoa que está lá atrás vai ser a última a sentir o cheiro. A que estiver do lado dela vai sentir o cheiro na hora, né? Uma vez que o perfume, o cheiro, é um gás, né? Isso é uma coisa interessante. Tudo que cheira é gás. Pelo menos está evaporando e chegando na nossa mucosa nasal. A difusão tem sua velocidade reduzida pelas colisões, né, entre as moléculas, e a gente tem uma distância quadrática média. Se a gente for aplicar isso, o mais simples é pensar em subir uma montanha. Quando a gente está no nível do mar, a velocidade quadrática média, ou o caminho médio percorrido pelas moléculas, é 6 vezes 10 a menos 6 centímetros. Só que no alto, a gente vai ter um caminho médio muito maior, o ar vai ser rarefeito e a gente vai sentir falta de ar. Pessoal, continue estudando. Até a próxima.